Olá pessoal, sou a professora Paula da Secretaria de Educação e sou formadora de professores. Vamos começar o nosso curso de gramática e neste primeiro encontro nós vamos entender o que é gramática, para que ela serve e como ela está organizada. Isso é fundamental para todo o caminho que nós iremos percorrer daqui para frente, né? Então, a pergunta que não quer calar: o que é gramática? Na sua concepção, o que é gramática? A gramática é o conjunto de regras que organiza a nossa língua. É graças a ela que conseguimos nos comunicar de maneira clara. Mas é importante saber que existem 3 tipos de gramática, viu? E eu irei falar as 3. Alguém saberia quais são as 3? Primeiro a gente tem a gramática normativa. É a que encontramos nos livros, cheia de regras sobre como falar e escrever corretamente. Temos também a gramática descritiva. Ela descreve como as pessoas realmente falam no dia a dia, sem julgar se está certo ou errado. E nós temos a gramática internalizada, que é aquela que todos nós temos na mente, mesmo sem nunca ter estudado. Por exemplo, uma criança fala frases corretas sem saber explicar a regra por trás delas, né? Então, esse é um tipo de gramática bem interessante que é para se analisar. E outra pergunta: por que estudar gramática? Você deve estar se perguntando, afinal, para que a gente estuda gramática? Alguns podem pensar, mas eu já falo português, por que estudar gramática? A resposta é simples. Nós precisamos da gramática para dominar a escrita formal, para concursos, redações, provas e até mesmo, gente, para a vida profissional. Abre portas, caminhos. Saber gramática nos ajuda a evitar ambiguidades, a sermos mais claros e a escrevermos com correção e entendermos também as escritas formais. E a estrutura da língua, ela é feita, são 4 níveis, né? Então, nós temos o primeiro nível, que é a fonologia, que estuda os sons da língua. Por exemplo, a diferença entre cinto com C e cinto com S. E aí, qual seria a diferença? A gente vai ver isso. Morfologia. Ela analisa a forma das palavras, ou seja, as classes gramaticais, como substantivo, adjetivo, verbo, né, o estudo da forma da palavra. A sintaxe estuda como as palavras se organizam nas frases. Por exemplo, o menino chutou a bola. O menino, sujeito, chutou o verbo e a bola, complemento. Semântica, que é o quarto nível, ela cuida do significado das palavras e frases. Por exemplo, a diferença entre casa, como lar, e casa, para casar, no sentido de para casar. Então, vamos pro primeiro exemplo aí, de 2 frases. Me empresta R$1 aí? E aí nós temos o segundo exemplo. Você poderia, por gentileza, me emprestar R$1? Na fala cotidiana, a primeira frase que eu falei, ela tá correta e é natural. Mas em um contexto formal, como uma redação ou uma prova, a segunda é mais adequada. E eu te lanço uma pergunta: qual das 2 frases pertence mais à gramática normativa, que foi a que eu falei no início do vídeo? A resposta é qual? A segunda, né? Sim. Isso mostra, gente, como a gramática é flexível dependendo da situação. Ela é flexível. Agora a gente vai analisar a morfologia, que são as classes de palavras. Morfologia, primeiro, qual é o significado de morfologia? É a parte da gramática que estuda a estrutura, a formação e a classificação das palavras. Estrutura, formação e classificação das palavras. No português, nós temos 10 classes de palavras. A primeira é o substantivo. O substantivo, ele nomeia seres.
lugares, sentimentos, ideias. Exemplos: casa, Brasil, felicidade, João. Pode variar, gente, o substantivo em gênero, que é masculino e feminino, número, que é singular e plural, e grau, que é grau aumentativo ou grau diminutivo. 2. Segunda classe, adjetivo. Caracteriza o substantivo que a gente acabou de ver, atribuindo-lhe uma qualidade. Atribuindo ao substantivo qualidade. Por exemplo, bonito, feliz, azul, rápido. Ele flexiona o gênero, número e grau. Por exemplo, alto, alta, altos, altíssimos. Aí nós temos o terceiro grupo, que é artigo. O artigo, ele acompanha o substantivo, determinando-o ou indeterminando-o. Por exemplo, de definidos. Exemplos: o, a, os, as, são os definidos. Uma, uns, umas, que são os indefinidos. A quarta classe seria numeral. Indica quantidade, ordem, fração ou multiplicação. Exemplos: 1, 2, 3, eles são os cardinais. Os cardinais, perdão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 são os cardinais. São os cardinais. Primeiro, segundo, terceiro, eles são os ordinais. Ordinais. Meio, fração, são os fracionários. Dobro, triplos, multiplicativos. Né? Então, quando a gente usa estou meio chateada, a gente está usando o numeral. 5, pronome. O pronome, ele substitui ou ele acompanha o substantivo. Ele substitui ou ele acompanha o substantivo. Tipos: pessoais: eu, tu, ele. Os possessivos: meu, nosso, tá? Os demonstrativos: este, aquele. Os indefinidos: alguém, nenhum. Relativos, e os relativos, hein? Que, cujo. Os interrogativos: quem, qual. E aí vai, a lista é vasta. Nós vamos para a sexta classe, que são os verbos. O verbo. Verbo, ele indica a ação, estado, mudança ou fenômeno. Exemplos: correr, amar, chover, estar, sentir, sinto. Conjuga-se em pessoa, número, tempo, modo e voz. Pessoa, número, tempo, modo e voz. Pessoa, número, tempo, modo e voz. 7, advérbio. Ele modifica o verbos. Ele modifica os verbos adjetivos ou outros advérbios, indicando circunstâncias, ok? Então, exemplo: aqui, lugar, né, significa aqui para lugar. Ontem, para tempo. Bem, modo, né, para o modo. Muito, remete à intensidade, advérbio de intensidade. Talvez, dúvida. Vamos para a oitava classe, que é preposição. A preposição é palavra invariável, então ela não pode variar, que liga termos, estabelecendo relação entre eles. Relação entre termos, ele faz uma ligação entre os termos. Exemplo: a, ante, até, após, com, contra, de, em, para, por, sem, sob, sobre, traz. É até bom que se decore esta lista, né? A lista das preposições. Exemplo numa frase: vou a Brasília. A é a preposição que liga vou e Brasília. Estudo com dedicação.
com é a preposição que liga estudo, dedicação. 9, vamos para 9, que é a conjunção. A conjunção, ela liga orações ou palavras de mesma função sintática. Exemplos: e, mas, ou, porque, embora, portanto. Vamos para exemplos? Gosto de estudar, vírgula, mas também preciso descansar. A gente vai adentrar com mais delicadeza, precisão e detalhes sobre esta classe em específico, tá? O estudo sobre o que a gente acabou de falar. A última classe é a interjeição. São palavras que expressam emoção, reação ou sentimento imediato. Exemplos: ah, nossa, oba, socorro, credo. Beleza? Então, agora eu vou para uma observação didática, viu? Presta atenção. Além dessas 10 classes, alguns gramáticos consideram também os vocábulos denotativos, como, por exemplo, até, mesmo, só, eis, que não se encaixam totalmente, eles não se encaixam totalmente nas classes, mas que eles têm papel expressivo, ok? É isso. Muito obrigada por estar comigo até aqui e até a próxima. Tchauzinho.